Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta cena do texto bíblico que abre este tempo do anuário, onde nós vamos refletir a partir do próximo domingo o Evangelho de Mateus, porque nesse segundo nós meditaremos o Evangelho de São João. João que aponta: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este sinal do Batista aponta para o eterno Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira, ou melhor, aquele que expulsa uma vez por todas o pecado da face da terra, o Filho eterno de Deus, aquele que nos vem conduzir à plenitude da vida e que nos concede a graça da imortalidade pela morte do Cordeiro inocente, que hoje é apresentado por João Batista. João apresenta o Filho eterno de Deus, o único nome sobre o qual o ser humano pode ser salvo, e o único que tem o poder de perdoar todos os pecados ao ser humano. João apresenta para nós a salvação eterna. João aponta que para nós chegou o tempo da graça, a hora da graça divina chega até nós, porque o Senhor vem cumprir a sua missão de salvação. No nome do Senhor Jesus, todo joelho deve se dobrar, porque só nele o gênero humano encontra a salvação eterna. João afirma de três testemunhos que ele dá. O primeiro deles é o sinal de que a voz do Pai, que declara de que Jesus é o seu Filho amado. Depois, o sinal da pomba e o sinal do Espírito Santo de Deus, que permanece sobre o Messias enviado, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor e Senhor nosso. Para compreendermos o alcance desta palavra que o Batista anuncia e que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para a gente entender esta expressão, que a Assembleia ouvinte,
quando João Batista anunciou esta verdade, deve ter ficado estarrecida e espantada diante da maravilha que Deus opera entre a humanidade. Nós precisamos fazer um acesso ao livro do Êxodo, à escravidão e o livro do Levítico, para refletirmos um bocadinho sobre a escravidão do povo do Egito. Quando Moisés estava prestes a libertar o povo, Moisés manda que mate um cordeiro. 2 cordeiros nós poderíamos lembrar. O primeiro deles, o cordeiro que Moisés manda matar, e que o sangue deve ser aspergido sobre as portas dos filhos de Israel. E naquela noite santa da libertação, foi um motivo de grande alegria para os hebreus. No acampamento dos hebreus não houve dor e não houve sofrimento, mas na cidade dos egípcios e nas suas residências e no palácio houve dor e lamento, porque o anjo da condenação visitou aqueles que não foram assinalados pelo sangue do cordeiro. Aquele cordeiro nas portas do povo hebreu já era anúncio da salvação operada pelo Cordeiro verdadeiro, o Filho eterno de Deus, que assumiu a nossa humanidade, e com a nossa humanidade e a sua divindade, Ele nos salva, paga a sentença de condenação que pesava sobre nós e nos introduz no reino eterno da salvação. Também, em todo o tempo da Páscoa, todo bom hebreu diz ao filho: esta noite é diferente de todas as noites, porque neste dia nós fomos libertos da escravidão do Egito. Por isso, vamos comer de pé cordeiro assado com pão sem fermento e ervas amargas, para lembrar o dia em que o Senhor manifestou a sua salvação. Mas, meus irmãos, eles entenderam, os ouvintes de João Batista, que o tempo, como nos disse a profecia de Isaías, o escolhido, aquele que vem para salvar o povo de Israel, ele será luz para as nações, e também será a salvação de Deus operada numa linguagem humana, escrita de um modo que todo ser humano tem acesso e alcance. Todos compreendem que a salvação chegou, porque as profecias se complementam, e João Batista aponta para um novo tempo, o tempo da salvação eterna em Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, que dará vida para nos salvar, aquele que tira uma vez por todas o pecado do mundo. Sim, meus irmãos, hoje nós somos convidados a crer nesta verdade, de que em Jesus nós encontramos o perdão de todas as nossas iniquidades, e nele nós somos salvos. O único que nos salva, o único que nos redime, aquele que não tinha nenhuma culpa, como o Cordeiro inocente que é ofertado no altar da cruz. Meus irmãos, não é só uma analogia, nem muito menos uma história da carochinha, é uma verdade. O Cordeiro de Deus, o Senhor, o nosso Salvador e Redentor, é hoje apresentado a toda a humanidade, no único do qual
nós podemos ser salvos. Por isso, nós devemos exultar de alegria no Senhor pela salvação recebida e exultar no Senhor porque nós fomos salvos uma vez por todas. E ainda quando nós fraquejamos no caminho da salvação, o Senhor nos oferta o seu perdão mediante o sacramento da reconciliação, no abismo da misericórdia que nos é ofertada pelo sacramento da confissão, como nós temos todos os domingos nesta igreja, né? Até no domingo nesta igreja tem confissão, né? Todo domingo. Aqui só não salva quem não quer, né? Quem não tem vergonha na cara, quem não está decidido em escolher o Senhor. Mas é preciso que nós também façamos desta verdade um acontecimento subjetivo e singular para mim e para você, porque Jesus não só morreu na cruz para nos salvar lá, há 2000 anos atrás. O Senhor atualiza a sua imolação e fará daqui a pouco para nós no altar do santo sacrifício da missa. A missa não é um oba-oba, como alguns até dizem. A missa é ação de graças. A missa é também ação de graças, mas a missa é o único culto que o ser humano presta, o maior culto de adoração ao Pai que nós podemos oferecer. Melhor, porque não é nós que oferecemos, é o próprio Cristo que se imola. Por isso que o altar é Cristo, as oblatas, o pão e o vinho é Cristo transmutado no corpo e no sangue, e quem preside o ritual é Cristo presente no ministro, de tal modo que é uma ação crística total, em que nós mais uma vez oferecemos aquilo que unicamente o Pai recebe, seu eterno Filho, o Cordeiro imolado para nos salvar, e nós devolvemos a Cristo. Por isso que quando a gente proclama na doxologia da missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, nós devolvemos o Filho eterno de Deus a Ele. Do mesmo modo que Deus nos deu o seu Filho, nós o devolvemos. E o sacrifício da cruz é atualizado para mim e para você no agora da nossa história, porque na verdade é o único acontecimento. Aconteceu lá e acontece aqui agora para mim e para você. Sob esta dimensão, nós podemos dizer: a missa é o sacrifício redentor do Calvário, de forma incruenta, na forma de ceia. A ação de graças é porque o sacrifício da entrega do Senhor que morre na cruz e é atualizada para nós na missa, é um sacrifício na forma de refeição. O modo é que é alegre, mas o sacrifício é o mesmo do Calvário. Por isso que merece toda a honra, toda a glória e a devida reverência. Os antigos não estavam errados ao ter a roupa da missa, porque é a melhor coisa que pode acontecer em nossa vida. E o mandamento, que todo mundo esquece os mandamentos, de vez em quando vale a pena a gente lembrar, que a gente não recorda mais, não é? Um dos mandamentos da igreja é participar de missas inteiras, domingo e festa de guarda. Não é comungar todo domingo. Certa vez, uma piedosa senhora que já faleceu de santa memória, bem longe daqui, no outro estado, bem longe. Quando eu saí daqui em 2008, eu fui para lá.
Ela, graças a Deus, Frei, não perdi a hora da missa. Mas eu vi a hora que eu chego, porque eu finjo que não vejo, mas eu vejo tudo que faz essas de errado na missa. Máscara, Chico, não vou denunciar ninguém, né? Eu vejo tudo que vocês fazem de errado. A gente vê tudo daqui de cima, a gente vê, né? Quem está atento, quem está desatento, quem está cochilo, quem está no mundo da lua, quem não está nem aí. É o mal de celebrar a missa de frente para o povo, né? Antigamente, pelo menos, a gente não via, só via a cruz do Nosso Senhor, né? Aí não via nada de errado. Mas hoje a gente olha de frente para a Assembleia, aí vê o que não quer ver às vezes. Pois bem, ela me disse assim: Frei, graças a Deus, não perdi a hora da missa. Eu digo, pois é, dona fulana, mas comungou em pecado mortal? Como, Frei? Uai, o mandamento é participar da missa inteira. A senhora participou só um pouquinho e comungou. Ah, mas eu não posso ficar sem comungar, não. A senhora não pode ficar sem participar da missa, sem comungar pode. Porque o mandamento é participar do sacrifício redentor do Calvário. A comunhão é a plenitude da comunhão com o Cordeiro, para quem está em comunhão com Ele. Mas, e por isso que mesmo quem não comunga, ou quem está privado da comunhão, por uma pena ou por uma situação, se ele participa da missa com toda a devoção, ele está dentro do sacrifício redentor do Calvário. Não comungou em espécie, mas pode comungar pelo desejo. Eu conheço um belíssimo casal que levou 20 anos para esperar a hora do casamento e receber a Sagrada Comunhão. E durante os 4, que eu quase todos os dias celebrei missa durante os 4 anos, eles, todos os santos dias, na missa diária, e não comungavam, porque eram desse casal de segunda união, rezando e implorando a Deus a hora de poder se aproximar do santo sacrifício para receber a comunhão. E chegou o dia. Foi o casamento mais feliz da minha vida que eu assisti. Foi o desse casal, porque eu pude perceber o desejo e a vontade sincera de querer o que Deus quer para a sua vida. Esses diálogos que a gente faz, que o povo mais quer a foto do que a própria bênção de Deus, nem dá vontade de se assistir. Mas quando a gente percebe a fome e a sede de Deus, eleva-nos, não é, a esta graça. Pois bem, meus irmãos, isso para dizer do Cordeiro que o João Batista anuncia, que morreu na cruz para nos salvar, e que hoje, agora, aqui, nesta celebração litúrgica, Ele também quer que nós participemos do seu augusto sacrifício, porque no sacrifício não é de Cristo só. O que o sacrifício da missa quer é nos transmutar no corpo eclesial de Cristo, para que nós também, pela ação da Eucaristia, nos tornemos outros Cristos, e assim só exista Cristo no universo. Porque nós um dia fomos incorporados a Cristo no batismo, e fomos incorporados mediante a sua morte e a sua ressurreição, ou seja, a imolação do Senhor no Calvário. Por isso que o batismo é um sinal de morte. Não sei se vocês já observaram, mas quando a gente pega uma criança, o que é que a gente faz quando a gente afoga 3 vezes alguém na água? Isso não era a morte, é para dizer que morreu ao pecado e nasceu para Cristo. No batismo nós somos incorporados a Cristo, e no sangue do Cordeiro imolado nós somos divinizados em Cristo Jesus. Que a força desse augusto sacrifício, que é a Eucaristia, nos possa verdadeiramente nos fazermos sermos introduzidos
na vida da graça, na vida que o Cordeiro imolado derramou para nos salvar. Não vamos deixar que o sangue redentor do Filho eterno de Deus seja derramado em vão por nós. Deus nos quer todos salvos, e o seu sangue imolado na cruz foi para salvar todo o gênero humano. Mas muitas das vezes nós desperdiçamos aquilo que Deus nos ofertou, a graça da salvação. Por isso, meus irmãos, aproximemo-nos desta hora sublime. Se o sangue de bodes impediu que a desgraça acontecesse aos filhos dos hebreus, o que não pode fazer o sangue e o corpo de Deus mesmo, que nos é dado em cada Santa Missa, daqueles que comungam conscientemente, sabendo que recebem o santo corpo do Senhor e o sangue do Senhor que é imolado por nós, e que outra coisa não quer senão nos transmutar no corpo eclesial de Cristo. Mas no final da missa, como antigamente era terminada no final da missa, em português ficou essa salada mista, e de paz o Senhor vos acompanha. Desgraçado a Deus não sabe aqui de graças, mas antigamente a resposta era ite missa est, quer dizer, ide cristãos, a missão continua. Qual era a missão que o Cristo nos deixa no final de cada Santa Missa? Você também deve ser como João Batista, outro sinal. Você deve, com a tua vida, com o testemunho do teu viver, tu deves também dizer do Deus que te redimiu e do Senhor a quem você serve. Ou seja, ser uma testemunha de Cristo, não como um católico de meia tigela, mas um católico firme como Batista, que é capaz de aceitar ser degolado para não trair aquilo que prometeu a Deus. É assim que João Batista aponta o Cordeiro de Deus. Que esta Eucaristia não só nos faça a unir e participar dos divinos mistérios que nos é comunicado pela força da Eucaristia, mas que nós, transmutados no corpo místico de Cristo, sejamos outros batistas a anunciar o Salvador do gênero humano a quem a gente encontrar na encruzilhada da nossa existência. Que assim seja. Vamos continuar. Outrora o povo foi livre do anjo da abominação. Agora, no sangue de Cristo, nós somos redimidos. Imaginemos esta graça. O que a Eucaristia pode me transformar? O sangue de Cristo que eu recebo em meu corpo, o que ele pode fazer, senão divinizar-me? Vamos interiorizar esse mistério um pouquinho.